Boa noite, meus amigos, tudo bem? Mais uma vez, a gente retorna aqui, como é recorrente nosso, já uma prática nas quintas-feiras. Nós estamos recebendo sempre alguns amigos para a gente bater um papo com relação ao momento atual que nós estamos vivendo. É, esse momento diferenciado, sem falar do novo normal, já passou aqui num bate-papo com a gente, alguns amigos. E hoje eu tenho a satisfação de receber aqui também um grande amigo que vai bater um papo com a gente aqui hoje sobre esse nosso atual momento, em especial nas relações de consumo. Tá? O professor Rafael Quaresma, nosso amigo, que estará presente conosco aqui. Ele já está. Olá, Professor Rafael Quaresma, tudo bem, meu meu amigo? caro, como é que vai você? Tudo bem? Tudo bem. A gente, de vez em quando, nós participamos aí de algumas mesas, de alguns programas das rádios da nossa região, e hoje a gente tem aqui a satisfação de bater um papo nós dois aqui. Primeiro, te agradecendo por ter aceito o nosso convite, para a gente bater um papo com os nossos amigos nessa calorosa noite de quinta-feira de inverno, né? Que É. coisa impressionante. E você sempre elegante aí, com a terno, a sua gravata, né, professor? Né? Sempre elegante, né? Sei que você tem uma agenda muito corrida, mas reservou alguns minutos para a gente aqui, professor, tá? Muito obrigado pela tua presença aqui. Grande, Ronaldo. Eu que agradeço o convite, pô, uma alegria participar aqui da sua live. Eu vi que está já virando tradição às quintas-feiras e a vestimenta é para a altura do compromisso, amigo. Então, eu sabia que a live era contigo, o nosso chefe de departamento aqui, empreendedorismo, então eu também estou empreendendo na vestimenta aqui, ó. Coloquei, só tirei o paletó para não ficar com calor, mas Tá muito bem, é uma professor. noite de inverno aqui que está quente, então É o eu vim nosso, direto e é, já tô aqui a postos. Mas é uma alegria falar contigo, com os teus seguidores aí, enfim, saber também, ainda que a distância que está tudo bem contigo e que a gente segue na luta. Opa, nesses momentos difíceis a gente não tem uma proximidade, né? Estamos vendo todo nesse ambiente digital, nesse mundo digital, que é o nosso novo viver, com alguns já colocaram do novo normal, né? E dentro desse novo normal, professor, a gente sempre no nosso bate-papo de quinta-feira aqui, aqueles amigos que nos prestigiam com a sua participação, eu sempre gosto de perguntar para os meus amigos que participam conosco aqui, para que se apresentem, falem um pouquinho aí da sua vida profissional, da sua vida acadêmica profissional. Nós sabemos que você é um advogado de grande formação na nossa cidade, um professor aqui nas universidades na nossa cidade também, e tem uma grande atuação hoje como chefe do PROCON, uma atuação brilhante que você tem levado o PROCON, com grandes desafios que tivemos nos últimos anos, alguns aí específicos aí, por exemplo, no caso da Caixa Econômica Federal, que você foi extremamente ativo, dando respostas aos anseios dos nossos consumidores e entre outras mais atividades que nós poderíamos citar, né? Mas gostaria que você falasse um pouco com a gente sobre essa tua trajetória acadêmica e profissional, Rafael. Beleza. Ronaldo, bom, eu sou colega seu de profissão, né? Somos advogados. Eu me formei em 2000, na minha época lá, e acredito que contigo tenha sido assim também. A gente nem direito do consumidor teve, né? Então, eu, na minha época de graduação, acabei não estudando direito do consumidor, embora já existisse esse segmento, né? Esse ramo do direito difuso. O meu professor de Direito Civil, na verdade, é que correu com a matéria e ali em um mês, pouco mais, pouco menos, ele deu uma pincelada em Direito do Consumidor. Eu me formei em 2000, prestei o exame de ordem, passei na prova, fiz segunda fase em tributária, até outro dia comentei isso com a nossa querida Martinha, a nossa delegada lá, a Marta Virgini, e ela também ficou surpresa. Falei, pois é, nem eu lembro mais por que eu escolhi tributário, né? Embora naquela época a área de concentração era em menor quantidade, eu era civil, trabalhista, tributário ou penal. Eu, embora tivesse familiaridade com civil, o pessoal assustava muito
a segunda fase de civil, com uma quantidade enorme de peças, enfim. Então, trabalhista nunca gostei, penal não era a minha praia, por exclusão fiquei com tributário e passei. Em 2001 comecei o mestrado em Direitos Difusos e Coletivos, aí sim fui estudar mais a fundo o direito do consumidor, fui me aprofundar nesse tema, terminei o mestrado em 2004, comecei já, né, já fazia estágio no escritório dos meus pais, comecei a enveredar por esse lado de direito do consumidor, com ações envolvendo causas consumeristas. Participei da OAB, né, na verdade fiz ali a fundação, participei da fundação da Comissão de Defesa do Consumidor. À época, salvo engano, acho que era o Ranieri, o nosso advogado ali, né, o presidente da comissão, eu participava da diretoria. Depois emendei, e isso tudo sempre dando aula, né? Eu me formei em 2000, em 2001 já dava aula para curso preparatório para o exame de ordem, depois fui dar aula em São Paulo, na Universidade Paulista, na Unip, lá de Santo Amaro, depois na Universidade de Ibirapuera, em São Paulo, depois uma faculdade de tecnologia para falar de direito eletrônico, marcas, patentes, enfim, também para falar de consumidor. E em 2006 eu comecei a dar aula em Santos, na Unimonte, agora São Judas, estou lá até hoje, acho que há mais de uma década, todas as segundas-feiras eu estou com um pessoal com aulas de prática civil, aulas de direito do consumidor. Em 2010 comecei o doutorado no Mackenzie, aí em Direito Político e Econômico, concluí em 2014 e em 2013, início, né, de 2013, janeiro de 2013, a convite do nosso querido prefeito, Paulo Alexandre Barbosa, eu assumi o então SIDOC, Centro de Informação, Defesa e Orientação do Consumidor, e lá estou até hoje. Eu não sei se isso é bom ou ruim, mas eu sou o que fiquei há mais tempo, né, estou há mais tempo à frente do órgão. Então ninguém ficou tanto tempo assim, eu estou indo para 8 anos à frente agora do Procon de Santos, que a gente mudou em 2014. Então, em breve análise, né, em rápida pincelada, essa seria a trajetória. Lá no SIDOC, Procon, desde 2014, os desafios foram muitos, até para mim, ali como advogado, eu não tinha familiaridade com essa área administrativa e vi o quanto é possível ser feito para a defesa dos direitos dos consumidores. Enquanto advogado, a gente, claro, defende o direito de um consumidor. E à frente de um órgão de proteção e defesa do consumidor, você faz uma defesa coletiva, né? Uma defesa da coletividade de consumidores, ações que são mais abrangentes, e isso eu falo de um órgão de proteção e defesa do consumidor municipal. O Sistema Nacional de Defesa do Consumidor é composto pela esfera estadual, federal, Secretaria Nacional do Consumidor, aqui em São Paulo, a Fundação Procon do Estado de São Paulo. Então, tem muitas ações, muitas medidas que podem ser feitas em prol dessa coletividade de consumidores. E é isso que a gente vem tentando fazer lá no Procon de Santos. Eu não sei se eu falo ou você fala, mas a gente tem um ponto em comum, que é o nosso Resolve Aqui, que tem o Centro Público de Emprego, tem o nosso Procon Conciliação, e vocês agora gentilmente cederam as salas ali do térreo para que as nossas conciliações, que foram retomadas em 22 de junho, pudessem ser feitas num ambiente mais arejado, mais amplo. Então, até nesse ponto, o empreendedorismo com a defesa do consumidor estão de mãos dadas. Opa, e é isso mesmo, é o que a gente vai conversar hoje. Professor Quaresma, ainda nós falamos aí de SIDOC, falamos de Procon. Como é que se deu essa transição? Porque o SIDOC, ele na nossa cidade, ele é praticamente pioneiro no Brasil as relações de consumo na nossa cidade de Santos. Por quê? O interessante é você ter citado, vocês foram no ano de 2000, e o nosso Código de Defesa do Consumidor é de 1990. Ele vem na esteira da Constituição Federal de 1988, a nossa Constituição Cidadã, que no seu bojo trouxe lá as relações de consumo, o Estatuto, a Lei de Greve, que já havia em 89, posteriormente o Estatuto da Criança e Adolescente, da Lei da Adolescência. Na sequência também nós tivemos o advento do Estatuto do Idoso, etc. Tudo na esteira da Constituição Federal de 88, e um dos primeiros estatutos foi o nosso Código de Defesa do Consumidor, que é de 90, e em 2000 você ainda não tinha uma disciplina específica sobre direitos do consumidor. Vejam só como foi essa maturação. E a nossa cidade de Santos, ela foi pioneira quando se criou o SIDOC, né?
que era o Centro de Defesa do Consumidor. E como se deu essa transição de SIDOC para PROCON e como nós entramos nesse cenário hoje com o peso do PROCON? Bom, vamos lá. O SIDOC ele foi criado, Ronaldo, em 27 de julho de 1990, portanto, antes, inclusive, do Código de Defesa do Consumidor, que é de 11 de setembro. E era mesmo um órgão pioneiro, ao menos na esfera municipal, para tratar da defesa dos consumidores, né? A gente já tinha o PROCON no âmbito estadual, ainda como Secretaria de Estado, não como fundação, que se tornou, salvo engano, em 95, já na gestão do governador Mário Covas, mas no âmbito municipal, salvo engano, Sorocaba, me parece que tinha um órgão de proteção e defesa do consumidor, que não se chamava PROCON, e aqui em Santos era a prefeita Thelma de Souza quem criou o Centro de Informação, Defesa e Orientação do Consumidor, então SIDOC. Né? E nós assim caminhamos, né, mantivemos isso até, para ser mais exato aqui para você, agosto de 2014. Por que mudamos? E foi engraçado, até naquela época, ou em 2014, um pouco após, em 2015, eu participei de uma solenidade no Rotary Boqueirão, se eu não me engano, a convite do nosso amigo Carlos Eduardo, Cadu, e a então prefeita Thelma esteve presente, ela no final brincou comigo e falou assim, olha, tem que voltar para a SIDOC. Eu falei, não, prefeita, mas na verdade a ideia da mudança do nome é para atender o anseio do próprio consumidor. E aí eu te respondo então, por que nós fizemos isso? Né? Havia uma grande confusão em relação aos nossos consumidores, aos clientes do SIDOC, vamos dizer assim, aqueles que procuravam o SIDOC imaginando que o SIDOC fosse uma instância antecedente do PROCON. Então, primeiro a pessoa reclamava no SIDOC, mas se não desse certo, ela buscaria o PROCON, quando, na verdade, embora a terminologia fosse diferente, era tudo ali dentro da mesma estrutura. Então, nós fizemos uma pesquisa no Poupa Tempo, onde era e continua, né, sendo o nosso atendimento agora central, antes era o único ponto de atendimento. Cada pessoa que ia lá, a gente por mais de um mês fez essa verificação, uma pesquisa de campo mesmo, para perguntar para as pessoas que nos procuravam se elas sabiam o que era o SIDOC e se sabiam qual era a diferença de SIDOC e PROCON. E a grande maioria não tinha essa percepção, né? Na verdade, imaginava que o SIDOC antecedia ali o PROCON. Então, até para padronizar, a gente tem PROCON em São Vicente, em Cubatão, em Praia Grande, Guarujá, nas cidades do Litoral Sul. Então, para padronizar, nós transformamos o SIDOC em PROCON, mudamos a terminologia por um decreto do prefeito em 2014. Fizemos 6 meses de transição, por 6 meses o departamento se chamou SIDOC PROCON, e a partir de fevereiro de 2015, PROCON Santos, Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, PROCON de Santos. E assim, então, seguimos até os dias atuais, ao menos padronizando essa terminologia e utilizando ali o mesmo nome para fixar essa marca junto à população. Aliás, tem estudos, né, que mostram o Corpo de Bombeiros, PROCON, como nomes, né, marcas ali da administração pública, do poder público, que são mais lembrados pelos cidadãos, pelas pessoas. Então, com isso, a gente também aproveitou para surfar a onda, o bom nome do PROCON. Se torna uma referência e ele acaba que é um órgão que dá respostas muito rápidas, imediatas e de amplo sucesso, né? O número que nós temos de conciliações que o PROCON consegue, além das campanhas que o PROCON realiza junto com instituições financeiras, muitas vezes para o resgate de crédito das pessoas, né? Que o SIDOC era o Centro de Informação, Defesa e Orientação ao Consumidor. Esse era o nome do SIDOC. Agora nós temos uma marca específica, né? E a gente vê isso, como você citou agora há instantes, Quaresma, o espaço que nós partilhamos em conjunto lá, tanto o Centro Público de Emprego e Trabalho e o PROCON, onde nós realizamos várias atividades em conjunto, né? O mutirão é uma delas, né? Esse mutirão que você falou, vocês participaram conosco. É uma referência, né? E nós temos, só para falar para os nossos amigos que nos acompanham, o mutirão é uma ação que é desenvolvida pelo PROCON junto com as instituições financeiras, de modo geral, e também de comércio, de pessoas que estão negativadas, com dificuldades para pagamento de dívidas. Esse mutirão se oferece a oportunidade para que as pessoas possam se conciliar, fazer um parcelamento da dívida e resgatar o seu nome que estava negativado.
E, nesse aspecto, nós lá do Centro Público de Defesa, do Centro Público de Emprego, cedemos o nosso espaço lá, procuramos lá compartilhar, juntar as forças lá do PROCON conosco para o resultado. Os resultados desses trabalhos têm sido produtivos, né, Quaresma? O resgate das pessoas que tiveram seus nomes negativados, as respostas têm sido positivas, me parece. Sim, tem sido bastante positivas e agora a gente certamente precisará fazer mais mutirões, porque o efeito aí, reflexo pós-pandemia não será fácil, né? Você disse do Resolve Aqui, tem o Centro Público de Emprego, tem o Procon Conciliação, tem também o Sejusc, né, o braço do Judiciário que está lá conosco, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania faz toda a parte pré-processual, audiências de conciliação, as mediações em temas que não são apenas de direito do consumidor, né? Tem ali muita coisa de família, enfim, então o guarda-chuva deles é mais abrangente que o nosso, e ainda dentro do Procon Conciliação, ali no Resolve Aqui, tem o PAS, o Programa de Apoio Superendividado, pilotado pelo Oswaldo, que é economista e funcionário de carreira da Prefeitura, nesse período aí, um pouco mais de 3 anos, atendeu mais de 2.000 pessoas, então o PAS é diferente desse mutirão que você falou. O mutirão é uma questão pontual para reinserir esses consumidores no mercado de consumo, negociar dívida, estabelecer parcelamento, reduzir juros. O PAS é um programa de educação ou reeducação financeira para evitar que as pessoas fiquem endividadas, né? Ou lá, no nosso caso, permaneçam super endividadas. Então, a gente tem um comprometimento muito grande de uma parte significativa, uma parcela significativa da população, seja com restrição, enfim, esse número vem aumentando agora também no cenário de pandemia. Algumas medidas, inclusive de ordem legislativa, projetos de lei, têm como ideia, né, tem como finalidade ali impedir a negativação, evitar a inserção de restrições ao cadastro do consumidor, até para impedir que ele negativado não consiga crédito, né? A gente sabe que uma das formas, aí já é mais atual, o teu tema, e eu sei que também é o tema que você propôs aqui para o nosso bate-papo, né, dos desafios aqui de geração de emprego e renda pós-pandemia, mas um dos pontos, um dos aspectos é justamente esse, né? Quer dizer, de permitir que as pessoas, né, sobretudo os pequenos ali, os comerciantes, os microempreendedores, empresários individuais, enfim, consigam ter acesso a linhas de crédito. E, com restrição, a gente sabe que esse acesso, que já não é fácil, fica mais difícil. Então, tem projetos nesse sentido, até onde eu sei, tenho acompanhado isso, nenhum deles vingou, né, os interesses são muitos, mas a ideia era justamente de permitir que os consumidores, não ostentando uma restrição, uma negativação, conseguissem de forma mais ágil, mais célere, menos burocrática, acesso a essas linhas de crédito. Vamos ver se a gente consegue, ao menos isso, para, pelo menos, não é, voltar a movimentar aqui a economia e tentar gerar alguma forma de renda, alguma forma de colocação nesse cenário pós-pandemia. Não é fácil. Bem, não é fácil mesmo, porque eu costumo dizer que nós antecipamos o futuro na pandemia. E nesse contexto de antecipar o futuro, eu digo em especial também nas nossas relações de negócios e comerciais, de modo geral. Nós já tínhamos um crescente, Quaresma, do chamado comércio eletrônico, né? E nesse comércio eletrônico, eu imagino quantas vezes e quanto que o PROCON teria sido demandado ao longo do tempo nessa modalidade que é o comércio eletrônico. Nesse momento de pandemia, como você viu o comportamento desse comércio eletrônico e aproveitando, como está o comportamento também hoje dos fornecedores de serviços eletrônicos ou de bens que são comercializados através do e-commerce? Como está essa relação e como se ela estabelece nesse momento agora crítico de pandemia? Bom, começando pela questão do comércio eletrônico. Nós tivemos, justamente de março para cá, começou em abril, e o que ocorre em Santos acaba sendo também um reflexo, uma fotografia do que nós temos no estado, de um modo geral. Agora,
mudou um pouquinho nesse mês de julho, por conta dessa situação pontual da capital, Ronaldo, com uma demanda expressiva junto à Enel, né, a concessionária, a distribuidora de energia deles lá, que gerou cobrança pela média, enfim, aferição pela média e explodiu de reclamação isso com os consumidores. Mas antes desse ponto específico da Enel, nós tínhamos, tanto no ranking estadual quanto no municipal aqui de Santos, nas 3 primeiras posições, uma delas ocupadas por um grande do comércio eletrônico, né? Então, o e-commerce passa a figurar nesse ranking online, que é atualizado diariamente, que pode e deve ser acessado pelo consumidor, até para ele mensurar ali qual é a quantidade de problemas, de reclamações geradas por esses fornecedores e analisando ali o número completo, né? Não só a quantidade de reclamações, mas também a quantidade de resoluções que essas reclamações recebem por parte dos fornecedores. A gente tem uma empresa de telefonia em primeiro lugar aqui em Santos, uma empresa de e-commerce em segundo lugar e um banco em terceiro lugar. Antes não tínhamos comércio eletrônico figurando nesse segmento. Agora, quando a gente pega estes grandes, você tem ali um índice de resolutividade de 80%, 90%. É um número expressivo, né? A gente sempre brinca dizendo o seguinte, olha, o problema não é ter problema, é não resolver o problema. Então, estas grandes empresas, até pela quantidade de consumidores que atendem, com quem elas transacionam, é natural que haja um número maior de reclamações. Agora, se essas reclamações são atendidas, são resolvidas, ainda que com a interferência do PROCON, ao final nós conseguimos solucionar aquele problema. Melhor seria ou que a empresa resolvesse diretamente ou que essa intervenção do PROCON não fosse tão necessária, né? Eu sempre gosto de dizer, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente não tem esse órgão de proteção e defesa do consumidor, porque a conscientização de ambos na relação lá é muito maior, tanto do consumidor, mas principalmente do fornecedor. O fornecedor resolve porque sabe que precisa resolver e sabe que em não resolvendo o problema, as consequências para ele, inclusive junto à comunidade ali de consumidores, é muito mais nociva do que qualquer sanção administrativa que possa vir a ser aplicada. Aqui, não é? Se conta com essa ideia de prorrogar ou de varrer a sujeira para debaixo do tapete e, enfim, não se resolver o problema. Mas, para estes grandes, do que nós temos, um índice de 80%, 90%, esses números estão à disposição no site do PROCON de Santos, no site da Fundação PROCON do Estado de São Paulo, é alguma coisa que interessa também ao consumidor. E com relação ainda a essa questão do comércio eletrônico, veja que no cenário pandemia e pós-pandemia, nem tudo é notícia ruim, não é? Por quê? Porque nós temos, claro, alguns segmentos que foram severamente atingidos, talvez foram primeiramente atingidos e serão um dos últimos a retomarem, mas a gente tem também alguns segmentos que apresentam um incremento, né? Um aumento ali, que começaram ou que passaram a ficar em alta nesse período de pandemia. Você já tocou em um, que talvez seja o carro-chefe, comércio eletrônico, mas você pegar a parte de alimentação, também se nota um incremento, um aumento nas relações. Telecomunicações, né, aumentou bastante o serviço e talvez estes prestadores gerem um efeito na questão de colocação de mão de obra, de geração de emprego, geração de trabalho, não é? E também o setor de saúde, que é, obviamente, reflexo do cenário que vivemos, mas não podemos deixar de reconhecer que há um aumento nesses segmentos, em detrimento de outros que acabam indo mal, não é? Como, por exemplo, a questão de serviços, comércio, né? Quando eu falo aqui serviço, eu me refiro mais à parte de entretenimento, lazer, viagens, né? Então, esses segmentos específicos, eles estão sendo muito atingidos, né? Tanto que não é à toa que nesses dois, viagem e entretenimento, lazer, a gente tem uma intervenção direta do poder público, né? Medida provisória em um, medida provisória em outro, a 925, a 948, para tentar equalizar aqui estes problemas. Mas, enfim, é um desafio que se coloca.
Professor, com relação, você citou especificamente aí a questão de turismo e entretenimento, e nós tivemos aí uma medida provisória específica que foi tratando até dessas relações aí, principalmente na questão de passagens aéreas, questão de hospedagem, tudo, né? Nesse momento de pandemia, contextualiza para a gente aí como que ficou especificamente, alguns dos amigos que estejam nos acompanhando talvez estejam em dúvida, eu gostaria de mais um esclarecimento a respeito de como ficou especificamente nessa questão desses pacotes de viagens que normalmente nós compramos com antecedência para usufruir posteriormente. Como ficou isso do ponto de vista legal nesse momento? Vamos lá, toda essa tratativa, não é, Ronaldo, de transporte aéreo, hospedagem, os pacotes ali, porque às vezes a pessoa no site, inclusive, compra não só a passagem aérea, mas também a hospedagem no hotel, resort, enfim. Então, como esse segmento foi um dos primeiros a sofrer o impacto da Covid-19, por essa ideia de pandemia, lá no início se baixou uma medida provisória, essa 925, estabelecendo o seguinte: olha, o consumidor ele pode remarcar a passagem ou a hospedagem, a princípio, sem ônus, não é? E se a opção, falando aqui em linhas gerais, até porque essa medida provisória já foi votada na Câmara, já foi votada no Senado e até ontem, pelo menos, se eu não estou enganado, aguardava a sanção presidencial. Mas no escopo da medida provisória, a ideia inicial era permitir a remarcação, o reagendamento, sem ônus ao consumidor e até mostrando ao pessoal do segmento que isso seria menos oneroso para eles do que a devolução da quantia, que obviamente é um direito do consumidor. E aí não precisa nem ser advogado, é uma questão ali do senso comum, como é que eu pago por um serviço, não usufruo desse serviço e ainda perco o dinheiro que eu paguei, né? Foge ali a razoabilidade, ao bom senso. Então, claro que essa devolução era permitida, mas a medida provisória estabelecia um escalonamento de até 12 meses, criava quase que como se fosse uma moratória, vamos assim dizer, para que as companhias aéreas, os hotéis, enfim, severamente impactados, não tivessem ainda que despender dinheiro, não é? Valores, sendo que a receita deles foi muito comprometida. Eu sempre digo nessa pergunta em relação ao transporte aéreo que quando uma empresa ela perde receita da ordem de 80%, 90%, como aconteceu no pico com as empresas aéreas, elas não reduzem, não enxugam na mesma proporção as despesas. Então, tudo bem, você deixa de faturar ali 80%, 90% da sua receita, mas você não economiza em despesa 80%, 90%. Às vezes você economiza 40%, 50% e, portanto, haverá um déficit, né? Então, nesse cenário, o que a medida provisória queria fazer era o seguinte: olha, a empresa vai devolver, mas não vai devolver agora, porque senão a gente talvez acelere um processo aqui de recuperação judicial, de falência, enfim, de extermínio das empresas, o que não interessa nem ao consumidor, nem ao mercado, nem ao governo, não interessa a ninguém, a bem da verdade. Então, a medida provisória ela tem que estabelecer um fluxo, tá, para que esse valor venha a ser resolvido. Até aí me parece que é algo necessário dentro da excepcionalidade que a gente vive. O problema é que na alteração ou na votação, tanto na Câmara quanto no Senado, Ronaldo, eles aproveitaram, né? E aí é lobby das empresas aéreas, sem dúvida, eles aproveitaram para incluir alguns temas que não guardam relação diretamente com o fenômeno da pandemia, né? Com os reflexos da pandemia. Então, por exemplo, incluíram ali uma alteração no Código Brasileiro de Aeronáutica, que é uma lei de 85, se eu não me engano, e num artigo ali, ou 261, 264, eu vi, mas agora não me lembro de cabeça, mas enfim, nesse artigo se restringe a possibilidade do consumidor pleiteações por dano moral. O dano moral ele já existia antes da pandemia, ele continuará existindo depois e ele está relacionado à prestação de serviço por parte das aéreas, né? Ou da má prestação de serviço por elas disponibilizada. Não tem nada a ver com pandemia. Então, acabaram ali aproveitando desse momento para incluir outros temas que não guardam relação direta. Há a possibilidade de se vetar pontualmente esse dispositivo. Sinceramente, acho que não haverá o veto. Então, muito provavelmente isso será depois
apreciado, examinado pelo Poder Judiciário, mas não deixa de ser um retrocesso quando a gente pensa em defesa do consumidor, em Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. O Supremo, algum tempo atrás, 2017, no julgamento de um recurso extraordinário do Rio de Janeiro, de um consumidor contra uma companhia aérea, na verdade o recurso era da empresa aérea, ele afastou a incidência do Código de Defesa do Consumidor para legitimar a aplicação da Convenção de Varsóvia, a Convenção de Montreal, como elas se sobrepondo ao direito do consumidor. O STJ tinha entendimento firme, não é? Quase ali unânime, no sentido de que as convenções não podiam se sobrepor ao Código. O STF faz uma leitura diferente, através do 178 da Constituição Federal, e aí, então, acaba criando essa possibilidade. Agora, na medida provisória, a gente tem mais essa, vamos dizer assim, mais essa dificuldade passada ao consumidor. Então, temos que ficar atentos, mas em linhas gerais, no que nos interessa aqui para a pandemia, é essa a ideia, né? E, claro, isso vem gerando uma série de reclamações junto aos órgãos de proteção e defesa do consumidor. Rapidinho, só para te contar, caso de uma consumidora que tinha viagem, comprou em janeiro ou fevereiro, uma viagem para Cancún agora em julho, aéreo e hospedagem, em maio ou em junho ela recebe um e-mail tanto do resort, falando, olha, a gente está fechado até dezembro de 2021, e depois recebe uma mensagem, um e-mail também da companhia aérea dizendo que o voo tinha sido cancelado. Quando ela tenta remarcar, até para evitar a devolução da quantia, fala, bom, eu não voei, não viajei nessas férias, vou tentar viajar nas férias de 2021, ou na de janeiro, enfim. Quando ela faz ou tenta fazer essa remarcação, o pacote dela, que tinha custado R$ 4.000, pula para R$ 9.000 a remarcação. É uma coisa que não faz o menor sentido, né? Então, quer dizer, não é nem só o fato dela cancelar, o valor é mais que o dobro de tudo aquilo que ela pagou. Então, situações como essa é que mostram como nós estamos carentes de bom senso, em especial para estes prestadores de serviço que acabam não utilizando a medida provisória e ainda deturpando o seu teor para prejudicar o consumidor. Me parece, que o setor aéreo, ele nos últimos anos, ele tem sido até um certo ponto beneficiado por muitas ações aí. A ANAC, por exemplo, recentemente modificou todo o sistema, por exemplo, de bagagens, né? Olha, você vai diminuir a sua quantidade de bagagem porque as passagens aéreas vão cair. Isso, as passagens aéreas não caíram, porque elas acabam vinculadas sempre com a variação do dólar, até em função de combustíveis, contratos internacionais aéreos são feitos em leasing no exterior, e o fato é que esses cortes de benefícios que o consumidor teria no transporte aéreo com a sua bagagem nunca chegaram na tarifa aérea. E agora, nesse caso especial, eles colocam esse jabuti aí no meio dessa medida provisória, cerceando até o direito aí, que é o direito de petição, o direito constitucional de você buscar o seu direito. Eu vejo que isso vai esbarrar nos tribunais. Mas só para deixar claro como que o setor aéreo não tem sido na contramão de todas as relações de consumo que devem se equilibrar. Também a gente vê uma maturidade hoje dos fornecedores, de modo geral. Melhorou muito essa relação de consumo. Você, ao longo desses 8 anos, você já mensurou isso muito bem, como houve uma maturidade também que esse fornecedor de bens e serviços, né, ele tem uma responsabilidade objetiva e tem, além de tudo, uma responsabilidade social por aquilo que ele tem no mercado. Por quê? Uma empresa, acima de tudo, ela tem que ter o seu papel social, né? E hoje você pega as empresas aéreas, elas nos chamam muito a atenção de que não estão contribuindo nesse momento especial em que pese toda a dificuldade que elas estão passando. Eu estou com todos os meus voos, 90% dos meus aviões estão em terra, mas a despesa também não diminuiu na proporção e também a responsabilidade que ela teria e que deve ter para o consumidor não está na mesma proporção. E, meu amigo Quaresma, o nosso desafio agora nesse momento de pandemia, do que vai ficar, que nós estamos já passando, chegamos no famoso platô, estamos aí as empresas em busca de crédito para que possam ficar de pé, e dentro desse cenário empresarial, de modo geral, o que você visualiza, assim, em termos do seu feeling de experiência,
daquilo que, como se comportará no seu modo de ver, o mercado de trabalho e a geração de renda neste cenário que nós teremos no pós-Covid-19. Qual a sua percepção, meu amigo? Bom, eu penso que é necessário uma reinvenção absoluta, geral, completa aqui, de todos, não é? A pandemia e os reflexos dela certamente impactarão a conduta, a forma de agir da sociedade como um todo, né? Então, acredito que muitas dessas novidades, dessas mudanças, elas venham para ficar, não é? Então, não digo tanta aula assim online, mas talvez alguns cursos mais remotos, reuniões mais à distância. Eu faço parte de conselho de usuários de empresa de telefonia, a gente sempre fazia reunião presencial, estamos fazendo as reuniões online, tem dado certo. No judiciário a gente vê essa possibilidade com julgamentos virtuais. Aqui mesmo no Procon a gente tem feito as audiências virtuais. Então eu acredito que alguma coisa nesse sentido acabe continuando pós-pandemia, né? Ou com vacina, enfim, quando a vida voltar ao normal. Acho que nem tudo voltará ao que era antes. Em relação a esse aspecto dos empregos, da renda, enfim, me parece que há alguns desafios que precisam ser melhor trabalhados aqui, né? Bom, primeiro que a gente, sem dúvida, percebe o impacto disso tudo, Ronaldo, na quantidade de pessoas que perderam o emprego, não é? E há um distanciamento, uma dissociação da realidade, né, com o que acontece quando você vê, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal dizendo que o poder público não pode reduzir salário, não pode fazer ali uma adequação que me parece necessária num momento excepcional, como a iniciativa privada vem fazendo. A iniciativa privada acaba reduzindo jornada de trabalho, acaba reduzindo rendimento, como quem diz, é melhor isso do que nada, né? Era alguma coisa parecida na área do consumidor com a medida provisória lá do apagão de 2001, né? Falou, a gente vai racionalizar o uso da energia porque não tem energia para todo mundo. E se, mas é um bem que não pode, é serviço essencial, ok. Mas se todo mundo usar indiscriminadamente, o que vai acontecer é que a gente vai ter literalmente o apagão. Todo mundo vai usar e ninguém vai usar. Nesse caso, o que a gente vai ter também é um endividamento muito grande, penso eu, nas contas públicas. Não é? A gente não pode pegar Santos como exemplo, porque Santos é exceção. Santos tem uma saúde financeira boa. Agora, se você usar a situação de forma mais abrangente, você já tinha um cenário de colapso, né, de catástrofe antes de pandemia. Os municípios, eu me lembro, cada vez que discutia aumento de salário mínimo, o aumento não era maior, não é porque a União não podia pagar, ou porque o Estado de São Paulo não podia pagar, ou porque municípios como Santos não podiam pagar, era porque dos 5.500 municípios, 5.570, 2/3 desses não podiam, né? Quer dizer, já não fechava a conta antes. Imagina agora como isso vai ficar. Então, isso é um problema. Na iniciativa privada, o que me parece, né? Mas aí o expert, sem dúvida, é você. Mas o que me parece que, claro, aqueles com menos estudo, né? Portanto, os trabalhadores mais simples aqui, menos qualificados, vamos dizer, vão sempre sofrendo mais, né? Então, são os que acabam sentindo esse reflexo, esse efeito na pele. Então, são desligados, depois têm uma dificuldade maior em se recolocar no mercado de trabalho. Então, tudo isso é um desafio que precisa ser pensado, não é? Salários, a gente falou, né, há pouco aqui dessa questão do Supremo. Na iniciativa privada, eu penso que um ganho real de salário é algo que nesse momento, nesse cenário, nós não teríamos, né? Nós não conseguiríamos. Por quê? Porque a retração aqui ela acaba gerando efeitos para todos. Então, a manutenção dos empregos talvez seja o maior desafio. E pensar como aqueles que são menos qualificados e, portanto, os mais atingidos poderão ser protegidos, não sei aqui né, se algum programa de geração de renda, se algum programa social, se a prorrogação desses auxílios emergenciais seria alguma medida, alguma iniciativa,
mas o fato é que esse impacto ele não será tão facilmente superado. O grande desafio agora é como você vai ter recursos na economia. Eu costumo dizer que as empresas, acima de tudo, precisam ser socorridas. Nós só vamos conseguir minimizar todos os impactos que esse momento teve na medida em que você possa salvar empresas. Tá? E você vai resgatar empresas através de quê? Através do crédito. Tá? Aliás, eu quero cumprimentar aqui vários amigos que estão passando aqui, o Tarcísio aqui, muita gente, o Sidney Vida. Nosso advogado trabalhista, viu? O professor Sidney Vida, o Tarcísio é o nosso advogado também. Aqui eu falei para ele que ia fazer a live contigo, mandei lá no grupo, ele falou assim, pô, mas esse tema é meu. Eu falei, mas esse convite é do Ronaldo. Então, já fica aqui, o doutor Tarcísio é um que pode vir para a live também. Doutor Tarcísio também aqui a nossa presidente, a vice-presidente da OAB aqui, a Maria Lúcia Robaldo, está passando aqui com a gente também, nosso cumprimento. Que legal. Tem vários amigos aqui. Um abraço para a Maria Lúcia. A gente fica muito contente com os amigos aqui que estão nos prestigiando, Quaresma. E nesse cenário, Quaresma, que nós estamos vivendo, eu costumo dizer sempre o seguinte, nós só vamos conseguir equilibrar um pouco essa situação se nós socorrermos empresas. Tá? A necessidade que as empresas têm de crédito. É o crédito que será o oxigênio. Nós sabemos o seguinte, eu costumo falar, sou recorrente em dizer isso. Nós já vivemos 15, 16, as empresas, nós temos uma profunda recessão no país, que as empresas que conseguiram sobreviver, ao longo desse período, já vinham resgatando, já vinham cumprindo acordos que tiveram no passado com bancos, com outras instituições financeiras, né? Estavam algumas resgatando, até brinco, resgatando títulos no cartório de protesto, respirando. E, de repente, iniciamos 2020 com esse impacto profundo, onde as empresas ainda não tinham aquela saúde financeira e agora se confrontam com essa situação. De tal sorte que boa parte de recursos não conseguiram socorrer as empresas. Então, nós precisamos, até certo ponto que eu vejo, é que o crédito ele seja flexibilizado efetivamente para que as empresas tenham recursos. Porque são esses recursos que darão vida às empresas e, consequentemente, darão a garantia de empregos. Você falou, por exemplo, da medida provisória, que é a 936, que ela reduziu a jornada de trabalho, ela suspendeu o contrato de trabalho, garantindo o emprego e a estabilidade através do benefício emergencial. São medidas essas que elas precisam ser aprofundadas, porque nós só vamos conseguir garantir emprego e renda se nós salvarmos as nossas empresas. E salvar as empresas, ela passa também pela maturidade do empresário, tá? No respeito ao consumidor, no respeito às suas relações para com a concorrência, no respeito para com relação ao consumidor. Então, eu vejo como um cenário, acima de tudo, de recursos que possam dar substância às empresas para que elas possam trazer esse recurso de volta no consumo. O consumo aquece a economia. E, para isso, as empresas precisam ficar saudáveis e fortes. Ronaldo, até aproveitando essa sua fala, e só voltando ali na questão das aéreas, exatamente esse é um ponto, né? Quer dizer, muito do que você diagnosticou lá em relação às aéreas, né, da cobrança pelo despacho de bagagem, etc, 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 isso acontece também porque a gente tem um mercado concentrado. Então, tão ruim quanto não ter empresas, né, ou não salvar aqui as empresas, eu às vezes falo isso, o pessoal fala, mas você defende o consumidor. Eu falei, não, eu defendo, na verdade, um mercado sadio, um mercado saudável, até porque não existe mercado sem consumidor e não existe mercado sem fornecedor. Né? O mercado de consumo ele se pauta e ele só existe pela existência também desses dois protagonistas. Então, no caso das aéreas ali, que eu acho que exemplifica muito disso que falou, o que a gente tem é uma concentração do mercado e, portanto, uma ausência de opções ao consumidor. E aí, quando você tem menos oferta ou menos possibilidade, claro que a fornecedora ela se faz mais presente. Eu ilustro não apenas a questão da cobrança pelo despacho de bagagem, mas fica um convite aqui a quem está nos assistindo de simular uma compra de voo, sei lá, São Paulo, Congonhas, Ribeirão Preto, e faz no site da Gol, faz no site da TAM, que são as duas
as duas companhias que operam esse trecho. Veja que até o centavo é igual no valor da passagem. Então, o que muda para o consumidor comprar com uma ou comprar com outra? Se o valor é exatamente o mesmo. E por que o valor é exatamente o mesmo? Porque só tem duas que fazem. Então, obviamente que fica fácil. Na questão da bagagem, quando você falou, a gente não cobra bagagem de mão, só cobra bagagem despachada. O que fez o consumidor? Se adequou a essa realidade e passou a viajar só com a mala de mão. Se todos viajarem com a mala de mão, não cabe na cabine, não cabe na aeronave, na parte ali do bagageiro. Então, acaba tendo que despachar. E ainda, se isso não fosse suficiente, eles criaram, naqueles assentos iniciais, a compra da bagagem de mão, né? Porque quando você interpreta a resolução da ANAC, fala que você tem que levar uma mala, mas não fala, uma mala de mão, mas pela resolução da ANAC, óbvio que essa é uma interpretação que só interessa à companhia aérea, mas que é feita e que encontra eco, por exemplo, na ANAC. Mas quando você faz essa interpretação da resolução 400 de 2016 da ANAC, tem que levar uma bagagem, não diz aonde é, então posso levar no colo, posso levar embaixo do banco, não preciso levar em cima. Não, e aí tem que ser uma mochila, tal, quer dizer, então é querer fazer valer muito a questão econômica. A questão econômica tem relevância? Claro que tem, mas um dos princípios que limita a ordem econômica é justamente a defesa do consumidor, né? Está lá no 170, inciso 5 da Constituição Federal. Então, o que eu quero dizer com isso é que não desconhecemos essa realidade, essa situação. Agora, é importante que haja o mínimo ali de bom senso. E quando a coisa vai bem, não se preocupam com o consumidor. Quando a coisa vai mal, não dá para querer repartir prejuízo com o consumidor. Eu não digo com isso que as empresas não precisam de ajuda, elas precisam de ajuda, claro que precisam, mas essa ajuda não pode vir dos bolsos do consumidor, é simples assim. Se é o governo que vai fazer, qual vai ser a solução, a gente precisa pensar. Agora, o que não dá é para repartir prejuízo com o consumidor e absorver o lucro integralmente sem o consumidor. Não tenho dúvida de que a manutenção, lei de recuperação judicial vai nesse sentido, 11.101 de 2005, evitando falência, e volto a dizer, isso interessa a todos, ao governo, à sociedade, portanto, ao consumidor, às empresas, aos trabalhadores. Veja só, nesse cenário, quantas demissões nós já não tivemos, né? De uma mão de obra especializada, diferente daquilo que nós falamos dos menos favorecidos ali. Aqui não, você tem possibilidade de demissão em massa de pilotos, né? Então é uma outra realidade, uma situação diferente, mas enfim, que é tão angustiante quanto. De fato, as empresas elas precisam de crédito para ficarem de pé, mas é o consumo que ele puxa a riqueza, porque na medida em que nós temos as empresas empregando, remunerando, a economia ativa, é esse consumo que vai girar toda a produtividade, consequentemente toda a riqueza. Meu amigo Quaresma, nosso tempo passou muito rápido aqui, nós vamos ter que encerrar. Quero te agradecer todos os amigos que nos acompanharam e agradecer a sua generosidade de compartilhar com a gente esses minutos. E agradecer todos os amigos que nos prestigiaram aqui nesta noite aqui de quinta-feira, neste inverno-verão que estamos vivendo. Quaresma, muitíssimo obrigado, meu amigo, pela generosidade, por ter aceito o nosso convite e de forma tão esclarecedora aos amigos que nos acompanharam. Eu que agradeço, Ronaldo. Muito obrigado. Foi uma alegria aqui participar. O Tarcísio está com a dúvida lá em relação às pranchas e congelou aqui para mim, não? Estamos ouvindo. Oi. Tá me ouvindo. Então tá bom. Aqui ficou... que são pessoas ali, né, as pessoas com deficiência, PCDs, que têm direito ao despacho gratuito dos equipos ali, de um dos equipamentos, e às vezes isso é cobrado, então o segmento a coisa ali não é fácil. Mas o Mauro Haddad passou por aqui também, a Dani está aqui agora, enfim, eu agradeço demais o teu convite, te parabenizo pela iniciativa, força e energia, sucesso aí com as lives, e estou sempre lá à sua disposição, eu, o Procon de Santos, enfim, no que a gente puder ajudar, conte conosco. Uma boa quinta-feira, um grande abraço a você, sorte e energia aí, Ronaldão. Muito obrigado. Gente, uma boa noite. Rafael Quaresma, mais uma vez, o meu muitíssimo obrigado. Grande abraço a todos os amigos que nos prestigiaram nesta noite.